Diz assim o texto: e depois daqueles dias, sua esposa Elizabeth engravidou. Diga, engravidou. Mais forte, diga, engravidou. E escondeu-se por 5 meses, dizendo: assim o Senhor fez comigo nos dias em que Ele olhou para mim, para tirar a minha vergonha entre os homens. Você diga glória a Deus. Se assente glorificando ao Senhor, redobre a sua atenção, para que você possa sair daqui dizendo que Deus falou com você. Louvado seja o nome do Senhor. Eu sei que você de repente veio direto do trabalho, e eu não quero te cansar, nem fadigar essa mensagem, mas eu preciso que você preste atenção. Amém? Redobre a tua atenção, não permita que seu aparelho celular tire a sua atenção, que o amigo do lado tire a tua atenção, mas redobre a tua atenção aqui, pois nós seremos breve e objetivo naquilo que Deus tem para falar nessa noite. Lucas escreve o capítulo de número 1, narrando a história de um casal, de Zacarias e Isabel. Diga Zacarias, mais forte, diga Zacarias e Isabel. Você conhece esse texto? Esse texto é conhecido, só que ele traz um poder revelador muito grande para a nossa vida, e eu quero aplicar na sua vida nessa noite. Esse casal aqui é um casal sacerdotal, e o texto dá referência desse casal como um casal reto, íntegro, que não tem com que se envergonhar, e não se encontrava culpa nesse casal. Um casal de Deus, que buscava a sua face e andava nos caminhos do Senhor. Porém, o texto diz que Isabel tem uma deficiência. O texto diz que ela é estéril. E o que é ser estéril? É uma mulher que não pode gerar um fruto em seu ventre. Ela não pode dar à luz a uma criança, ela não pode engravidar, ela não pode ter o prazer de ser mãe por causa que ela é estéril. E naquela época era de muita importância que uma mulher pudesse dar filhos ao seu marido. Essa mulher, ela era honrada no meio da sociedade. Era uma mulher que era bem vista pela população, pelo povo. Ao contrário da mulher que não podia gerar filhos em seu ventre. Ela era tida como uma mulher maldita. Então, por mais que Zacarias e Isabel fossem diante dos olhos de Deus e dos olhos dos homens retos, e não tinham com que se envergonhar, havia uma enfermidade que estava instalada dentro daquela casa, que fazia com que aquele casal, de repente, não fosse realizado por completo, porque ela não podia dar filhos a Zacarias. Então o texto diz que eles ficam avançados em idade e ela continua estéril. Ela não consegue gerar, gente. Quem me ouve, diga glória a Deus. Ela não consegue ter o prazer de ter uma criança crescendo dentro do seu ventre. Esse casal aqui é um casal de Deus. E por mais que seja um casal de Deus, por mais que seja um casal que é reto, um casal que é íntegro, um casal que é exemplo para a gente hoje aqui, Deus não privou ele de passar por certos tipos de situação. Eu vou repetir isso aqui. Por mais que eles andassem reto diante de Deus, a retidão deles, a fidelidade que eles tinham com Deus, não privou eles de passar por certo tipo de situação. Porque a gente tem a ideia de que se eu sou fiel, de que se eu sou reto, de que eu ando corretamente na presença do Senhor, as provas e as lutas não podem sobrevir a mim, porque eu estou correto diante do Senhor. Aí cria o ponto de interrogação na sua mente, na minha mente, quando a gente começa a passar por certos tipos de processos na vida, e a gente começa a se questionar a Deus, dizendo: Deus, por que eu estou passando por isso? Por que o Senhor está permitindo isso? Se eu sou reto, se eu ando corretamente, se eu me desvio do mal, se eu me consagro, se eu me separo, por que essa situação está acontecendo? É o cenário de Zacarias e Isabel. Eles não tinham com que se envergonhar. Alguém olhava para eles e não encontrava culpa, mas Deus permitiu que eles passassem por algum processo. Deus estava permitindo que eles passassem por aquele processo. Deus estava permitindo que eles passassem por aquele processo, porque Deus tinha um propósito. Olhe para alguém que está do seu lado, diga para ele: Deus, está muito fraco, diga: Deus tem um propósito através desse processo. Diga para ele: você não está entendendo nada agora.
Diga para você, não está entendendo nada agora, mas Deus tem um propósito que vai te surpreender. Para Ele dar um grito de glória, pega na mão dele, dá uma saculejada e diga para ele: aguenta firme, porque vai chegar a hora que Deus será glorificado através de sua casa, através de sua família. Eles têm que passar por esse processo, pastor Maldini, porque é necessário, porque aquilo que Deus iria dar a eles era além daquilo que eles esperavam, assim como a minha esposa disse. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos. Ele só queria um filho, mas Deus estava encaminhando para ele além de um filho. Alguém que viria preparar o caminho para o Messias. Alguém que marcaria a história. Para você pegar e dar uma glória a Deus, está dizendo para você: eu sei que você está ansioso para viver algo extraordinário, mas no meu tempo você vai ser surpreendido. As suas expectativas serão surpreendidas pelo céu. Não espere pelo homem aquilo que virá da mão de Deus. Como eu senti Deus aqui nessa fala, eu vou de novo. Não espere de um homem aquilo que virá do céu para sua casa, virá do céu para sua família, virá do céu e será derramado sobre ti. Passa-se o tempo, e o tempo é o inimigo da gente e amigo de Deus. Por quê? Porque a gente tem que aprender a lidar com o tempo. A gente tem que aprender a suportar o tempo. E o texto diz que eles ficam uma avançada idade. Isso aqui mostra pra gente que um tempo passou, sim ou não? O tempo passou, eles já ficaram velhos, já estão avançada idade. E quando a gente fala de velhice, a gente fala de um tempo que não volta, um tempo que não dá para recuperar. E dentro disso tudo aqui, se você colocar dentro desse cenário na vida de Zacarias e Isabel, você vai conseguir compreender o que eu vou falar agora. Eles estão passando por um processo há muito tempo sem saber quando é que vai acabar o processo, mas mesmo assim o texto continua afirmando que eles são retos, íntegros, se desviam do mal e não tem com que se envergonhar. Isso aqui mexe comigo, por quê? Porque mesmo Deus não abrindo a madre de Isabel quando ela queria, mesmo assim ela consegue ser fiel, mesmo assim ele consegue ser fiel. É Deus dizendo pra gente: a gente não é fiel porque Deus pode fazer, a gente não se torna fiel porque ele abre uma porta, porque ele abre uma madre, porque ele derrama a bênção, porque ele te dá vitória. A gente é fiel a ele porque ele é digno de honra, ele é digno de glória, e isso é suficiente para que eu e você permanecemos fiel a ele. Tem gente que não, só adora a Deus se Deus fizer. Tem gente que só consegue entrar por essa porta quando tudo vai bem. Só consegue liberar um glória a Deus e um aleluia quando Deus faz aquilo que você quer. Mas olhe para cá, porque Deus me trouxe aqui para liberar uma mensagem. Não é no seu tempo, na sua hora, não é do teu jeito, não é da sua maneira. Tem um Deus que conhece o que você não conhece, tem um Deus que sabe do que você não sabe, tem um Deus que escuta o que você não escuta e está onde você não pode estar. Por isso ele age no tempo dele, por isso ele age da forma dele, por isso ele faz como ele quer. E você precisa entender isso aqui, que Deus ele vai agir no tempo que não é meu, não é seu, mas é dele. Mas para alegar o seu coração, ele vai fazer. Pastor, está demorando, eu sei. Pastor, o tempo está me machucando, eu sei, porque eu já passei por esse processo. E a ansiedade parece que faz parte da gente, não é? Quando a gente quer viver algo que Deus tem preparado pra gente no nosso tempo e não no tempo dele, a gente fica ansioso, e muitas das vezes a ansiedade faz com que a gente ache que Deus não está ouvindo a nossa oração, ou que a gente está errando em alguma parte de nossa vida. Só que nem sempre a demora de Deus, ou a demora que você acha que é demora, faz parte de um processo de pecado, ou de algo que você está cometendo, mas é simplesmente o tempo que é perfeito para ele agir na sua vida. Você não pode estar compreendendo nada agora, mas existe um tempo determinado
determinado para o céu se abrir em seu favor. Eu vou de novo porque eu senti graça. Eu estou pregando para uma igreja ligada e que acredita em poder da palavra revelada. Existe um tempo, pastor André, que o céu vai se abrir em seu favor e o nome do Senhor será glorificado sobre a tua casa, sobre a tua Eu sinto graça de Deus aqui para quem tem mão para levantar. Eu quero profetizar que Deus irá realizar no tempo dele tudo aquilo que você está esperando no Senhor. Deus irá derramar sobre a tua casa e a tua família. Não é coisa da tua cabeça. Deus te prometeu e Ele é fiel para cumprir as suas promessas. Passa-se o tempo e nada acontece. Até que chega um tempo, meu amigo Lucas, em que muita gente passa, que é o tempo de desacreditar daquilo que Deus prometeu. Pastor, isso acontece? Acontece. Já aconteceu com muita gente que está aqui, com a gente que está aqui em cima, com vocês que estão aí embaixo. Isso acontece com todo mundo. Chega um período que a gente começa a desacreditar da promessa. Será que foi Deus que prometeu? Será que é Deus que falou? Será que Ele vai cumprir? Por quê? Porque a gente vive daquilo que a gente vê. O cenário mostra que não vai acontecer, a gente acredita no cenário. Tudo está dizendo que não, a gente consegue assimilar aquilo ali e aceitar que não vai. Mas no tempo determinado por Deus vai acontecer. Zacarias sobe para queimar o incenso, junto com outras turmas de sacerdotes. Você conhece o texto? A sorte é lançada e cai sobre Zacarias. Zacarias faz isso constantemente, anualmente ele vai. E isso faz parte do ministério de Zacarias. Isso faz parte do ministério de Zacarias. E mesmo Deus não fazendo aquilo que Zacarias queria que ele fizesse, Zacarias não abre mão do seu ministério, pastora. Por mais que Deus não dá alegria a Zacarias de ser pai quando ele quer, Zacarias não abre mão do seu ministério. Zacarias não para de servir como sacerdote. Zacarias não para de ser fiel a Deus. Por quê? Porque aquilo que Deus não faz por mim, não pode tirar de mim a essência de verdadeiro adorador. Para você entender, não é porque Ele não fez no seu momento que você vai largar seu ministério. Tem muita gente que está parando porque Deus não está fazendo. Tem muita gente que está largando o ministério porque não está vendo o agir de Deus. Tem muita gente que está abrindo mão daquilo que Deus depositou sobre você porque você não está vendo as coisas acontecer no seu tempo. Eu estou sentindo graça de Deus para liberar isso aqui. Ela é baraxúria. Deus está dizendo para você, meu filho, não abra mão da tua chamada, não abra mão do teu ministério, não abra mão daquilo que eu depositei sobre você, porque no meu tempo tu verás a minha glória sendo revelada sobre você. Eu sei que dá vontade de parar mesmo, dá vontade de chutar o balde e desistir, mas quando a gente prova para Deus, quando a gente suporta quando Ele não está fazendo, quando Ele não abre a porta, quando Ele não abre a madre, quando Ele não faz maná cair do céu, quando Ele não manda providência mesmo assim, eu permaneço fiel. Porque verdadeiro adorador não adora só Deus quando tudo está bem, você sabe. Verdadeiro adorador adora quando a porta está fechada. Tem alguém desempregado aqui? Eu quero ouvir o teu glória. Porque você não é adorador somente quando a porta se abre. Mesmo desempregado, você tem força para entrar aqui e dar o melhor glória a Deus misturado com aleluia. Tem alguém que está enfermo aqui mesmo com a enfermidade? Abre a boca, moça. Você não adora Ele porque Ele pode te curar. Você adora Ele porque Ele é fiel na sua vida. Tem alguém aqui passando pelo deserto, pela prova? Abre a boca para adorar. Porque você não é sustentado somente por milagre, mas você é sustentado pelo aquele que pode fazer na sua vida. Você precisa de uma motivação para glorificar. E qual é, pastor? Ele já se entregou na cruz do Calvário por mim e por você. Zacarias vai, como se fosse qualquer dia normal do seu serviço de sacerdote. Quando ele chega lá, a sorte cai sobre Zacarias.
Amém ou não amém? Amém ou não amém? A sorte cai sobre ele. Vitor, quando a sorte cai sobre ele, ele tem que entrar no templo. E ele entra para queimar o incenso, para acender o incenso. Olhe para cá. Quando Zacarias entra, à direita do altar se apresenta o anjo. O anjo Gabriel, diga Gabriel. Diga Gabriel. Zacarias não sabia, mas Deus já tinha marcado aquele dia para mudar a história de Zacarias. Tem muito crente espiritual aqui para pouco glória. Zacarias não sabia, mas Deus já tinha marcado aquela data para mudar a história dela. Era só mais um dia de culto para Zacarias. Era só mais um dia de responsabilidade para Zacarias. Mas para quem entrou aqui, direcionado por Deus, pode ser o dia. Eu vou liberar essa palavra aqui. Pode ser o dia que Deus marcou para mudar a sua vida. Pastor, eu já ouvi muito isso em muito culto. Você vai ouvir de novo. Mas se você tiver fé, minha filha, tu vai sair daqui com a vida transformada. De repente você vem para mais um culto e virou rotina para você. Para você só é mais um culto, mas para Deus é algo que estava marcado no céu para mudar a tua história, para mudar a sua vida. Olhe para alguém e diga: não é mais um culto. Diga: pode ser o seu culto. Ele não acreditou. A irmã lá pegou. Diga: pode ser o seu culto. Eu sinto graça de Deus aqui. Aleluia. Pode ser o seu. Bate na mão dele para ele acordar. Diga para ele: pode ser o teu culto. Para você pode parecer normal, mas o céu está em movimento, liberando aquilo que estava travado para você. Enquanto eu bebo água, você diga glória a Deus. Zacarias não esperava, mas Gabriel estava esperando ele lá dentro. Quando ele entra, minha irmã, ele se assusta com aquilo que está vendo, porque era só mais um culto para ele, mas Deus tinha marcado aquele culto. Gabriel diga: olha, não fique com medo. Deus ouviu sua oração. Olha o que ele fala para Zacarias. Pastor Rafael, olha o que ele fala para Zacarias. Zacarias está com medo, mas Gabriel diz assim: Deus ouviu tua oração. Deus ouviu tua oração. Eu vou de novo. Deus ouviu tua oração. Deus ouviu tua oração. Zacarias está orando há anos. E Gabriel aparece dizendo: Deus ouviu tua oração. Aleluia. Isso aqui mexe muito comigo, porque eu estou falando de um camarada que está avançado de idade, e na sua velhice alguém aparece, um anjo aparece dizendo: Deus ouviu tua oração. Ele está orando há muito tempo e ele não ouve a voz de Deus, mas Deus está ouvindo a voz dele. Você não está aqui, eu vou de novo. Ele está orando há muito tempo. Ele não ouve a voz de Deus, mas Deus está ouvindo a voz de Zacarias. Quando ele entra, Gabriel diz para ele: Deus ouviu a tua oração. Deus ouviu a tua oração. Deus te viu quando você acordou pela madrugada, moça. Deus te viu quando você orava, chorando em lágrimas na cabeceira de sua cama. Deus viu quando você acordou desesperada. Por mais que você não estava ouvindo a voz dele, Deus estava ouvindo a tua oração. E ele te trouxe aqui para que você pudesse ouvir. Minha filha, meu filho, eu estou ouvindo a tua oração. Eu estou ouvindo a tua oração. Tem hora que a gente desanima porque a gente quer ouvir e Deus não permite a gente ouvir a sua voz. E a prova aqui é que por mais que eu não ouça a voz de Deus, não significa que Ele não está trabalhando ou que Ele não está me ouvindo. Ele viu quando você pediu pelo seu casamento. Ele viu quando você pediu pelo seu filho, pela sua filha.
Ele viu quando você pediu pela porta para que ela pudesse se abrir. Ele viu você chorando para que você pudesse ser curado. Eu estou sentindo graça de Deus aqui. Ele viu e contemplou. Não possa ser que você não esteja ouvindo, mas é um Deus que os seus ouvidos não estão tampados, para que não possa ouvir a tua oração. E Ele te trouxe aqui para animar a tua fé, para você sair daqui deste culto de cabeça em pé, sacudir essa poeira, ouvindo que tem um Deus que está te ouvindo. O que machuca a gente é a gente não ouvir a voz dele. Porque tem hora, pastor Rafael, a única coisa que a gente quer, pastor André, é ouvir Deus dizendo assim, no nosso ouvido: eu estou ouvindo você, meu filho. Às vezes a gente não ouve nem isso. Aí Gabriel diz: Zacarias, o Senhor ouviu a tua oração. Só que já passou muito tempo que ele está orando. Já passou muito tempo, pastor André. E ele diz assim para Gabriel: como é que eu vou acreditar nisso? Quando Gabriel diz que ele seria pai e a madre da sua mulher seria aberta, Gabriel fala para Zacarias, e Zacarias diz assim: como é que eu vou acreditar nisso? Eu já sou velho. E a minha esposa, avançada em idade. O que Gabriel está fazendo é o que você faz. É o que eu faço. É Deus dizendo: eu vou fazer. E você diz: olha a minha condição, pai. Zacarias está dizendo: como é que eu vou acreditar se o cenário que eu estou vivendo não está condizendo com o que o Senhor está falando? O que Deus fala para você não precisa condizer com o cenário que você está vivendo. Porque Deus não se limita ao seu cenário. A porta pode estar fechada, Ele continua sendo Deus. A enfermidade pode estar aí, Ele continua sendo o médico dos médicos. Eu trouxe você para dizer assim: não se prenda ao cenário que você está vivendo, porque você serve a um Deus que não se limita a Ele. Como é que você vai acreditar? Olhe para mim. Como é que você acredita naquilo que eu digo, se o cenário que você está vivendo está totalmente ao contrário do que eu estou professando aqui para você? É por isso que fica difícil de acreditar na palavra, porque você está preso ao cenário que você está vivendo hoje. Pastor, o que eu faço? Se desprende dele. Porque minha esposa disse aqui que a fé é o firme fundamento daquilo que não se vê, mas prova daquilo que se espera. A fé é isso, é você olhar para o cenário que você vive e nada vai estar dizendo que vai dar certo, mas você continua acreditando. Eu creio num Deus que não precisa de cenário bom para realizar milagre na minha vida. Se você crer, estou sentindo um Deus aqui. Se você crer, Deus vai mudar a história da sua vida. Isso aqui não é papo de pregador não, tá? Eu estou pregando um Deus que faz. E não estou dizendo que Deus vai mudar a sua vida para você dar um grito de glória. Eu estou dizendo que Deus vai mudar a sua vida para você ter a sua vida mudada. Pastor, o que eu faço? Acredita, minha filha. Creia que o cenário que você está vivendo, Deus não se limita a ele. Creia que o que você está passando dentro da sua casa não resume a sua história. Creia que tudo o que você está vivendo não limita aquilo que Deus já preparou para você. Você conhece o hoje, mas o amanhã está na mão de Deus. Está na mão de Deus, está na mão de Deus, está na mão de Deus. Você está vendo hoje, mas o seu futuro não está nas tuas mãos, está na mão de um Deus Todo-Poderoso. Como é que vai ser isso? Eu já sou velho e ela avançada em idade. Sabe o que ele está dizendo? Além de colocar o cenário dele em jogo, ele está dizendo: o tempo já foi, não dá mais tempo. Como é que eu vou ser pai se a minha idade não permite? Isso aqui fala de um tempo que foi. E tem pessoas que estão aqui esperando promessa, não é de dia, é de anos. Eu estou sentindo Deus aqui. Eu não brinco de pregar e nem de profetizar.
Tem gente que está aqui dizendo: eu já estou avançada em idade, como é que vai acontecer aquilo que Deus me prometeu? Ele não se limita ao tempo e nem à tua idade. Ele é fiel para cumprir. Ele é fiel para cumprir as suas promessas. Pode passar céus e terra, mas a palavra que o Senhor liberou sobre a sua casa, sobre a sua família, não vai passar. Ele está dizendo: eu já sou avançado em idade, mas a promessa, ela não se limita ao tempo e nem à idade que você tem. Eu estou vendo muitas senhoras e muitos senhores aqui, e Deus trouxe vocês aqui para falar com vocês também. Não importa a idade que você tem uma promessa que está lá atrás. Na verdade, que você recebeu lá atrás, mas que ainda está sobre você. Eu estou sentindo Deus aqui. Tem uma promessa, pastor André, que o Senhor recebeu lá atrás, mas Deus está dizendo para o Senhor: ainda está sobre ti, porque eu não sou filho do homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Glória a Deus. Deus não se limita à sua idade nem ao tempo que você está esperando. Ele só precisa que você continue acreditando que Ele tem poder para fazer. Então pare de limitar o poder de Deus. Pare de limitar o poder de Deus. Porque quando Zacarias diz como é que vai ser isso, ele está dizendo assim: calma aí, como é que Deus vai fazer se eu já sou avançado em idade? E eu estou falando de alguém aqui que é reto, tá? Alguém aqui que serve a Deus com retidão. Mas o cenário que ele vive, meu amigo, está fazendo ele olhar de uma forma diferente para o poder que há no Deus dele. Não é que Zacarias não quer acreditar, é que o cenário que ele vive faz ele desacreditar. Não é que Zacarias não entende, não conhece o Deus que ele serve, mas o que ele está vivendo naquele momento mostra para ele que é impossível. Aí ele sai mudo de lá, mas sai abençoado. Ele diz: olha, tua mulher dará a luz a um menino e tu colocarás o nome dele de João. Ele volta para casa, sai do templo, não fala uma palavra. Passa-se o tempo, ela concebe em seu ventre um filho. Diga glória a Deus, diga aleluia. E por quê, pastor? Porque uma mulher que não podia gerar está gerando na sua velhice. Pastor, porque glória a Deus, aleluia, porque uma mulher que era impossibilitada de dar à luz, vai dar à luz a um menino. O glória vai sair da sua boca quando você começar a ver. Quando você começar a sentir o milagre que Deus vai fazer na sua vida. Só que você leu comigo o versículo de número 24 e 25, que diz assim: e depois daqueles dias, sua esposa Elizabeth engravidou. Diga engravidou. Agora olha o que está escrito: e se escondeu por 5 meses. Diga 5 meses. Está fraco, diga 5 meses. Se escondeu por 5 meses. Assim o Senhor fez comigo nos dias em que Ele olhou para mim, para tirar a minha vergonha entre os homens. Calma aí, gente. Olhe para cá para que você possa entender isso aqui. Uma mulher que não poderia gerar, agora está gestante. E não só isso, ela é avançada em idade. E eu disse para você que uma mulher que não gerava era envergonhada. Então ela passa a vida dela toda envergonhada por não gerar. Aí o 25 diz que Deus fez isso para que pudesse ter tirado a vergonha que ela sofria entre os homens. E o que foi feito? Ela se escondeu. Diga, ela se escondeu. Diga, por 5 meses. Está fraco, diga, por 5 meses. Agora entenda aqui comigo, meu amigo Lucas. Como é que alguém que está esperando muito tempo um milagre, quando Deus faz, ele se esconde? Como é que alguém que está sendo envergonhado a sua vida toda por não receber algo, quando recebe, se esconde? Como é que alguém que passa um cenário de humilhação a vida toda, quando Deus abre a madre, ela se esconde? Por quanto tempo? Por quanto tempo? Isso aqui mexeu muito comigo. Primeiro ela se esconde e o versículo 25 diz o porquê. Para que a vergonha que foi feito com ela, sobre ela, pudesse ser quebrada. Ela vivia uma vida de vergonha. Então ela precisou se esconder e se ocultar. Primeiro porque ela é avançada em idade.
E a gestação dela era de risco, sim ou não? Poderia ela perder a criança, não ia perder porque era promessa. Mas numa possibilidade humana, uma mulher com uma idade avançada, ela poderia perder a sua criança. E depois 5 meses. Aí isso aqui mexeu muito comigo e eu fiquei, deu 5 meses. Por que 5 meses? Porque os primeiros 3 meses de gestação é um período onde a criança está sendo formada dentro do ventre da mãe. Aí Deus falou comigo, enquanto o milagre está sendo gerado. Para de graça. Enquanto o milagre está sendo gerado, se esconda. Porque o tempo em que o milagre está sendo gerado, você não pode aparecer, você precisa se esconder. Deus está dizendo para você, eu vou abrir a tua madre, mas se prepara para se esconder. Em tempo em que o milagre está sendo gerado, o seu nome não será falado, você não será visto, mas Deus vai fazer você viver o maior milagre de sua vida. E sabe qual é o seu problema e o meu? É que quando Deus faz aquilo que a gente quer logo mostrar. Meu Deus. Pastor, eu fui muito humilhado porque eu andei a pé. Deus deu o carro, tu passa buzinando em cada esquina. Pastor, eu passei minha vida toda sendo humilhado. Eu preciso mostrar o que Deus está fazendo, minha filha. Olha aqui, Joquebede, quando deu a luz ao menino, por quanto tempo ela se escondeu? Alguém pode me dizer? Por quanto tempo ela se escondeu? Joquebede, lembrando de Moisés, se oculta também, esconde a criança, porque era um período em que a criança estava crescendo. Durante 3, se esconde. A criança tem que estar escondida. A criança tem que estar em oculto, porque ela está crescendo. É Deus dizendo para alguém aqui, está na hora de você entender. Você não precisa provar nada para ninguém. Ela é baraçurienda. Você não precisa mostrar o que Deus vai fazer. Pastor, por que ela se esconde? Primeiro, corria o risco dela ser mais envergonhada se ela perdesse a criança. Tem gente que está mostrando antes do tempo. Aí o milagre não acontece, alguém diz, está vendo? Eu falei que não ia acontecer. Olha aí, Senhor. É Deus dizendo, para de graça, espera acontecer o milagre. Para de querer provar alguma coisa para alguém. Pastor, mas eu fui humilhado demais. Não importa. Quem te justifica é Deus. E o 25 diz, ela se escondeu para que a vergonha fosse quebrada. Agora olha para cá, diga 5 meses. Quem é mãe aqui, levanta a mão. Durante 5 meses a barriga está como? Você lembra da barriga da Carol? 5 meses de gestação. Ninguém precisava dizer que ela estava grávida. Quem olhava via. Você não está aqui, eu preciso ser mais claro. Ninguém precisava dizer que ela está grávida, mas quem olhava sabia que ela estava grávida. Pegou, pastor André? Ninguém precisava falar, ela engravidou depois de 5 meses. Detalhe que, escondida por 5 meses, dá uma pulga atrás da orelha. Cadê Isabel? Isabel sumiu. Ninguém ouve falar mais dela. Ninguém vê mais ela. Só quem está vendo ela, diga Zacarias. Diga assim, sabe por quê? Porque no momento em que Deus começar a te honrar, só tem que estar perto de você quem chorou anos contigo. Você não está aqui, para de graça. Deus está dizendo, para de trazer para perto quem é para estar longe. Eita glória. Eu estou sentindo graça de Deus, e Deus está falando para a igreja aqui. Deus está falando para a igreja aqui. Para de trazer para perto quando Deus está dizendo, deixa longe, meu filho. Só Zacarias com ela durante 5 meses. Agora imagina a alegria, a barriga crescendo em Zacarias, sem poder falar.
sem poder gritar. Mas ele estava vendo o milagre acontecer. 5 meses, imagina, 5 meses escondida dentro de casa. Os vizinhos de Isabel, cadê ela? Ninguém ouve falar mais dela, ninguém vê ela, ninguém sabe como é que ela está. Mas foi só 5 meses. Diga assim, diga, só 5 meses. Sabe qual é o maior problema da nossa geração? É uma geração que precisa ser vista. Hoje tudo é rede social. TikTok, Instagram, Facebook. Todo mundo posta tudo, WhatsApp. Você precisa ser visto. Você precisa mostrar que está crescendo. Só que os maiores milagres acontecem no oculto. Ah, você não está aqui. Os maiores milagres acontecem no oculto. Então viva o milagre, não amostre o milagre. Deixa as pessoas pensarem. Acabou para ela. Acabou para ele. Não vai viver a promessa. Deixa as pessoas criarem suposições. Ele morreu, não dá mais tempo, acabou. Saiu das redes sociais. Não se vê mais a foto dele no cartaz como pregador da noite. Ele não aparece mais. Mas mal sabe eles que você está em oculto, vivendo um milagre extraordinário. Ó, depois de 5 meses, o que acontece? Diga, o que acontece, pastor? Uma porta se abre. E quem sai? Diga, Isabel. Isso não está no texto, mas eu quero conjecturar, porque depois de 5 meses, ela tem que aparecer. Imagina comigo ela saindo de sua casa. Os seus vizinhos de boca aberta. Uau! É Isabel? Calma aí, gente. É ela mesmo? Não. Deve ter engolido uma melancia. Não é melancia não, é um milagre que você achou que ela nunca ia viver. Pastor, o que você está querendo dizer? Você não vai precisar mostrar e nem falar nada para ninguém. Deus está dizendo, fica calado e se esconda enquanto o milagre estiver sendo gerado. Porque no momento certo você não fala, os olhos deles vão ver e presenciar o milagre que Deus vai fazer na sua vida. Você não precisa mostrar, eles vão ver. Você não precisa falar, eles vão contemplar. Alguém disse que a sua casa morreria, que seu casamento acabaria, que seus filhos iam sair do caminho. Você não precisa mostrar. Os olhos deles vão ver o milagre que Deus vai fazer na sua vida. Você precisa acreditar. Estou liberando uma senha para você. Eu sei que 2024 começou e ainda dá tempo de eu dizer isso para você. Nesse ano, ó. Eu ouvi muito a pastora Michele, demorou a aprender, tá? Isso aqui demora a aprender, é ou não é, Lu? Aquilo que ninguém sabe, ninguém pode estragar. Então, ó, quando Deus começar a fazer, fique calado. Deixa as pessoas verem. Deixa as pessoas contemplarem o que Deus vai fazer na sua vida. Do nada, como é que é seu nome, meu amigo? Robson. Do nada o presbítero, né? O presbítero Robson aparece com o milagre dele na mão. E alguém está dizendo assim, como é que aconteceu? Como é que foi que eu não entendi nada? Porque quem não acompanha a sua vida não sabe o que Deus está fazendo. Você sabia que tem um montão de gente fazendo da tua vida uma novela e você está postando todo dia um capítulo dela? Aleluia, está na hora de parar, minha filha. Deixa eles para lá, para de divulgar a sua vida e o que Deus está fazendo nela. Deus vivo. Olhe para alguém e diga assim, Deus. Diga, Deus irá te surpreender. Depois de 5 meses ela sai. Aí o mesmo anjo Gabriel, para a gente finalizar, o mesmo anjo Gabriel, ele vai lá no versículo de número 37 e diz assim, porque com Deus nada será impossível. Repita comigo, porque com Deus nada será impossível. Mas por que Gabriel está dizendo isso? Você já ouviu e já falou muito isso para alguém, não é? Porque para Deus nada é impossível. É uma fala que você repete constantemente. Para Deus nada é impossível.
Porque para Deus nada é impossível. Quantas saudações e oportunidades você leu esse versículo? Mas você conhece o contexto? O contexto é de Maria. Maria está recebendo também a visita de Gabriel. E Gabriel está dizendo para ela, ó, tu vai dar a luz ao Messias. Aí ela diz, como? Se eu sou virgem. Não tenho marido, não sou casada. Como é que eu vou engravidar? Como é que eu vou ficar gestante? Aí ele fala no versículo 36, lembra da tua prima Elizabeth? Quem é Elizabeth? Isabel, diga Isabel. Que não podia gerar, mas agora está grávida. Aí olha o que Gabriel diz para ela. Lembra da tua prima Elizabeth? Que era conhecida como estéril. Isso aqui mexeu muito comigo. Porque Gabriel, pastor Rafael, diz assim, lembra da tua prima? O testemunho é de perto, não é de longe. Lembra da tua prima que era chamada de estéril. A palavra chamada aqui está no passado. Ela era chamada de estéril. Aí ele continua, porque já é o 6º mês da sua gestação. Porque já é o 6º mês da sua gestação. Agora, olha isso aqui. Porque tem gente que diz assim, quando Deus te abençoar, você tem que contar o testemunho. Você já ouviu isso falar? Você já ouviu alguém falar isso para você? Ó, quando Deus te abençoar, conta logo o testemunho. Mas Isabel decidiu se esconder por 5 meses. E o céu respeitou o tempo dela. Porque quando ela sai, Gabriel diz, já é o 6º. Porque durante 5, eu respeitei o tempo dela. Então você não precisa falar nada para ninguém enquanto Deus não tocar no seu coração. Agora olha, era chamada de estéril. A palavra era está no passado. E eu quero profetizar que o era de Deus chegou nessa igreja aqui. Por quê, pastor? Porque ela era chamada de estéril. Ela era conhecida por não poder gerar. Por não poder ter filho. Mas já é o 6º mês da sua gestação. Aí o versículo 37. Porque para Deus nada é impossível. Já é o 6º mês da sua gestação. Porque para Deus nada será impossível. Deus não se limita àquilo que para a gente é impossível. Ele é o Deus do impossível. O era de Deus vai chegar na sua vida hoje. O era de Deus vai chegar na sua casa, na sua família, no seu marido, no seu filho. Alguém vai olhar e vai dizer, o filho dela fumava maconha, mas não fuma mais. Por quê? Porque para Deus nada é impossível. Alguém vai olhar para o seu marido e vai dizer, ele não saía da porta da barraca. Vai dizer, era, porque agora o Deus que você serve vai alcançar ele, vai libertar, vai colocar sentado do seu lado. Por quê, pastor? Porque para Deus nada é impossível. Para Deus nada será impossível. O que é impossibilidade? Aquilo que se limita à minha incredulidade. Me explica, pastor. No texto de Marcos, capítulo de número 9, Jesus disse para um pai: tudo é possível àquele que? Tudo é possível àquele que? Então a impossibilidade só existe quando tem ausência de fé, sim ou não? Se eu não tenho fé, tem impossibilidade. Mas quando a fé habita em mim, ele disse, tudo é possível àquele que crê. Ah, você não está aqui, para de graça. A impossibilidade só existe quando a incredulidade está aqui dentro. Mas quando a incredulidade é repreendida e a fé habita, aquilo que era impossível se torna possível. Versículo de número 37, porque para Deus nada é impossível. Para Ele também nada é impossível, mas para você também pode ser que nada seja impossível. E como é que eu faço, pastor? Repreenda a incredulidade e comece a usar a sua fé. Porque aquilo que para você hoje entrou sendo impossível, você pode sair carregando nas tuas mãos. Quem acredita, diga glória a Deus misturado com aleluia. Fique sobre os seus pés em nome de Jesus. Glória. Você entrou aqui. Como eu disse no início, tem gente que nem planejava estar aqui, mas você chegou, sim ou não? Porque você veio, porque Deus tinha um encontro com você para você ouvir essa palavra. E para que bênçãos do céu fossem liberadas sobre você, sobre a sua casa e sobre a sua família através desse culto, através dessa palavra. E você não vai sair daqui sem ser abençoado. Eu quero orar por você e com você nessa noite. Eu preguei aqui e mostrei para você que você serve um Deus de causas impossíveis. Mostrei que você serve a um Deus do impossível. Que Ele não se limita ao cenário que você vive.
E no final agora eu disse para você que se você tiver fé, tudo é possível, aquele que crê. E aí, pastor, vamos exercer a nossa fé agora. Que tudo aquilo que hoje entrou sendo impossível, você vai sair carregando na palma das tuas mãos. Eu gosto de pregar para crente ligado e crente espiritual. Aleluia. Cada culto aqui é a oportunidade de você mudar de vida. Você serve a um Deus que não se limita ao cenário que você vive, mas você precisa acreditar. Pastor, o que eu vou fazer agora? Você vai fechar os seus olhos. Isso aqui é para quem acredita. Quem não acredita pode sentar. Mas eu vim pregar para alguém aqui, entregar algo de Deus, para você sair daqui com a sua vida mudada. Não é eu que faço, é Ele que faz. Através da minha oração e através da sua oração, Deus ele vai liberar bênção sobre você. Eu disse que eu estaria aqui para liberar bênçãos de Deus sobre a sua vida através da palavra. E eu quero liberar essa bênção agora com você também através da oração. Você vai orar comigo. Pastor, o que eu oro? Ora pelo aquilo que é impossível para você. Porque o que é possível você faz. Mas hoje a tua fé vai transformar a causa que era impossível em possível para você, para sua casa e a sua família, em nome de Jesus. Vamos orar ao Senhor.